Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 9. Vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar aí de maneira silenciosa. Acho que pode ser em relação à altura do retorno. Diz o texto: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar entre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como ao seu respeito está escrito. Amém. Eu fiquei muito feliz com a nossa exposição da manhã, não pela minha eficiência de jeito nenhum, mas pela própria riqueza do texto, e por perceber que com a graça e a ajuda de Deus eu consegui levar alguns irmãos hoje de manhã a subirem o Monte Santo comigo e vivenciarem aquilo que Pedro, Tiago e João vivenciaram. Vivenciar um pouco daquele dia tão especial, tão marcante na vida desses 3 discípulos de Jesus. Foi de arrepiar. Na verdade, aquela narrativa me arrepiou quando eu me pus a pensar mais sobre ela e pela manhã trabalhar esse texto e buscar entender e buscar explicar melhor esse texto para os irmãos da igreja. Agora, esses 3, Pedro, Tiago e João, estão descendo o monte onde tudo isso aconteceu, onde esses eventos interessantes, impressionantes aconteceram, que foi o evento da transfiguração do Senhor Jesus, quer dizer, essa mudança de figura, essa retirada do véu de humanidade e a expressão da divindade de Cristo pôde ser contemplada por eles. E agora eles descem do monte de uma maneira diferente. Eles estão conscientes não somente por uma convicção a respeito da identidade de Cristo. Lembramos o versículo 29 do capítulo 8, quando Pedro diz: Tu és o Cristo. Aquilo é convicção baseada no cuidado pedagógico que Jesus teve de imprimir nos seus discípulos, de mostrar aos seus discípulos a sua identidade. Quando eu falo cuidado pedagógico, porque ele fez um milagre de multiplicação de pães e peixes, mas o texto lá diz, no capítulo de número 6, onde é narrado esse milagre, que eles estavam com o coração endurecido e não entenderam o milagre. E aí, no capítulo 8, depois de alguns episódios do ministério de Jesus, bondosamente, misericordiosamente, como nós trabalhamos esse capítulo 8, repete o milagre. Ele repete o milagre com o intuito que eles entendessem, mas eles novamente não entendem. Quando ele termina de repetir o milagre, já tem escribas e fariseus pedindo um sinal. Mas peraí, eu já fiz 2. Aí ele espreme um gemido e a misericórdia dele se expressa de maneira muito especial no capítulo 8, até que, com muito esforço, e quem viu essa exposição do capítulo 8 percebeu a misericórdia de Cristo para que tirasse de Pedro uma expressão: qual? Tu és o Cristo. Mas agora, quando eles descem do Monte Santo, já não é mais uma convicção, é agora uma constatação. Por quê? O que aconteceu no Monte Santo foi algo esplêndido, foi algo visível, foi algo ocular. Eles não somente constataram a partir de coisas que Jesus fez, mas eles viram uma nuvem, eles presenciaram, eles viveram uma teofania. E quem vive uma teofania na Bíblia, e eu citei vários textos pela manhã, fica perdido. Como Isaías, quando vê o trono, no capítulo 6, fala: eu estou perdido, eu sou de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. E assim João, lá em Apocalipse, quando tem as primeiras visões teofânicas, quer adorar um anjo, o anjo tem que falar: calma, rapaz, não sou eu não. E assim é aqueles que têm essa experiência de teofania. E eles tiveram essa experiência de teofania. É interessante como é que Pedro vai contar isso depois, e eu falei pela manhã. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, a partir do verso 16, Pedro vai falar sobre o que eles viveram naquele monte.
E o Pedro vai falar para nós o seguinte, a partir do verso 16 de 2 Pedro 1, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu vou falar aqui, eu vou parafrasear na versão mineira, né? Não tão mineira, mas na versão mais popular. Se fosse mineira, eu teria que pôr um monte de porta e porteira aqui, mas não é esse caso. Mas parafraseando, pessoal, não é historinha que eu inventei, não. Eu estava lá, eu vi, eu fui testemunha ocular. Do quê? Verso 17 do capítulo 1 de 2 Pedro. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, ele quem Jesus, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está aí na perícope anterior, que nós trabalhamos de manhã, no verso 7, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro diz, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eles ouvem, porém, agora, ao descer da montanha, ao descer do monte, uma advertência do Senhor Jesus para que eles não contassem a ninguém o que eles tinham visto, até que Jesus ressuscitasse. Isso os deixa confusos. O que era essa ressurreição? Para eles, até o sofrimento de Cristo é algo confuso de se interpretar. Era sobre o dia do Senhor, a consumação com a restauração de todas as coisas? Mas isso não seria um papel de Elias que viria para restaurar todas as coisas, tal qual os escribas ensinavam? Então, meus irmãos, os discípulos estão com dúvidas que envolvem a figura de Elias e que envolvem o tema da restauração. E eles não conseguem entender o modo como tudo está se processando. Eles estão confusos a respeito do que tinham aprendido por meio dos escribas sobre o papel de Elias e a restauração que Elias iria promover, e esse é o centro dessa perícope, e esse é o título da nossa exposição de agora à noite, Elias e a ressurreição. Meus irmãos, assim como na perícope anterior, esse trecho, na língua grega, na língua original, ele é composto por apenas um parágrafo que traz essa pequena narrativa. E voltando e chamando os irmãos para comigo, voltar os olhos para o versículo 9, diz exatamente o que eu já adiantei para vocês em termos de uma narrativa parafraseada do texto, que é o quê? Estão descendo do monte, aí, olha o verso 9, e Jesus então traz aquela ordenança para eles, que eles não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos, está aí no verso 9. Meus irmãos, essa ordem de Jesus, ela não é inédita, ela não é nova. Jesus já tem falado isso muitas vezes no Evangelho, ela não conta para ninguém. Por quê? Porque tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, tudo tem uma hora. E no verso 30 do capítulo 8, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus já diz para ele, não conta para ninguém. Só que agora existe algo sim diferente nessa advertência, porque do mesmo modo que depois da declaração de Pedro, Jesus diz, não conta para ninguém, agora depois da declaração do Pai a respeito da identidade de Jesus, há uma repetição da advertência, mas a ordem é diferente da primeira porque tem um prazo estabelecido. Não conta nada para ninguém até que aconteça a ressurreição. Depois que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos, vocês vão contar isso. Pedro cumpriu, contou até na epístola que ele escreveu. Eu estava lá, eu fui testemunha ocular do negócio, eu ouvi a voz no monte. Uma teofonia, ele ouviu a voz de Deus. Toda vez que há uma visão ou uma audição do ser de Deus, nós lidamos na teologia sistemática com o evento da teofania, que ocupa dezenas de páginas dos livros de teologia sistemática. Isso é muito interessante, né? Porque quando Jesus coloca esse prazo, vocês só vão contar o que aconteceu lá depois que o Filho do Homem ressuscitar, isso nos leva a pensar que o completo entendimento a respeito de Jesus, a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do significado de Jesus, somente é possível
à luz da sua crucificação e ressurreição. Os discípulos não deveriam pregar sobre a majestade de Cristo que eles viram no monte, sem antes pregar sobre a sua crucificação, morte e ressurreição. Eles não deveriam falar apenas da majestade de Cristo, porque Pedro disse no verso 17 lá, 16, né, lá da sua epístola, nós vimos a majestade dele. Mas Jesus disse, vocês não vão contar da minha majestade, enquanto não contarem também da minha humilhação. Meus irmãos, é a mensagem do majestoso Deus crucificado. É a mensagem do majestoso Deus crucificado que o Pai preparou como poder para a salvação daqueles que creem. 1 Coríntios 1, 23 a 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque no sacrifício do Deus majestoso você tem a prova do amor do Pai. Deus amou e deu seu Filho. O amor de Deus não é conhecido, ou quis Deus que não fosse conhecido, meramente através da sua majestade, grandeza, soberania, perfeição, infinitude, santidade, mas pela sua doação, pelo seu sacrifício, pela entrega do seu Filho. Deus te ama. E você não precisa saber disso porque Ele é grande, santo e justo, mas porque Ele deu o seu Filho. Ele te ama. Ele te ama. Você é salvo por causa da obra de Cristo, que Ele providenciou para a sua salvação. Você é chamado e você crê no Cristo crucificado que nós pregamos. Meus irmãos, esse é o elemento fundamental do ministério do Evangelho, da boa notícia. O elemento fundamental do ministério do Evangelho não é um templo grande. O elemento fundamental do ministério do Evangelho não são instituições bem estruturadas ou catedrais bonitas. O elemento fundamental do ministério do Evangelho não é uma agenda dinâmica, não é uma pregação eloquente, não é campanhas, curas, milagres, apresentações musicais, luzes, fumaça. Não, o elemento fundamental do ministério do Evangelho é Cristo crucificado por amor a você. Esse é o elemento fundamental e central do Evangelho, da boa notícia de Deus. Crucificado e ressurreto. O que passa disso é superficial e é insuficiente. No versículo 10 diz que eles guardaram a recomendação, está aí no texto 9 e 10, perguntando uns aos outros, o que seria o ressuscitar dentre os mortos? Eles obedeceram direitinho, controlaram a empolgação, não saíram contando para todo mundo o que aconteceu no monte. Guardaram a recomendação e foram obedientes. Até o evangelista Lucas, quando fala sobre essa questão também, assim como Marcos, ele escreve dessa maneira, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Lucas 9, 36. Obedeceram direitinho. Depois contaram para todo mundo. Pedro até, pela provisão do Espírito Santo, quis deixar na sua epístola, como eu já mostrei para os irmãos. No entanto, embora tivessem obedecido, dúvidas pairavam no ar. Até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles não entendiam isso. Você entende, você tem o Evangelho. O tempo passou, o Espírito Santo nos deu a revelação completa de Deus. Quer dizer, o cânon, eles não tinham. Eles tinham o Antigo Testamento e eles se viravam com os ensinos dos escribas, com os conceitos dos escribas, a partir de suas interpretações do Antigo Testamento, e agora com o Mestre, o Senhor, que está ensinando, que está mostrando cumprimentos de profecia e propósitos divinos de Deus sendo cumpridos também. Ou propósitos ligados às profecias. E diante dessas dúvidas, eles perguntavam entre si, é o que diz o versículo 10, o que seria ressuscitar dentre os mortos? Estavam totalmente confusos. Talvez suas perguntas fossem mais ou menos assim, ô Pedro, o que você acha que o mestre quis dizer? Ô João, você acha que ele estava referindo-se à ressurreição do último dia? Tiago, por que o mestre morrerá se ele vai ressuscitar?
Ele estava se referindo a uma ressurreição física? Quer dizer, eu estou conjecturando as perguntas que eles poderiam ter feito ali entre si, é o que está dizendo o verso 10. Então, não estou indo além da Escritura, porque o verso 10 diz que eles estavam ali fazendo perguntas. E através dessas conjecturas, nós podemos nos voltar de novo para o tema que eu propus como central para essa passagem, que é a questão da restauração, que passa por ressurreição. Lógica. Afinal, que tipo de restauração é essa que não trouxer vida aonde há morte? Que tipo de restauração é essa? O Brasil está impactado. Uma moça com uma carreira promissora pela frente, 26 anos, morreu. Abruptamente. Isso é estranho. Isso machuca as pessoas, isso quebra os corações. Um filho de menos de 2 anos de idade. Restauração de verdade envolve vida onde há morte, onde há luto, onde há dor. Então, restauração envolve ressurreição. E eles estão curiosos, confusos a respeito de restauração. E o verso 11, eles vão então deixar de perguntar entre si para perguntar para a fonte. Não é isso? Que bom, né? Que privilégio eles tinham. Se tinham dúvida, ia lá no pé do pau, como a gente diz, né? E interrogaram-no dizendo, por que dizem, verso 11, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Por que os escribas ensinam isso? Quem eram os escribas? Aqueles estudiosos do Antigo Testamento. Por que eles falam que o Elias tem que vir primeiro? Vamos tentar entender a lógica da pergunta deles? Qual que é a lógica? A lógica dos discípulos é a seguinte, olha, uma vez que eles viram Jesus como Messias, e essa visão de Jesus como Messias já saiu do âmbito da convicção, 8:29, tu és o Cristo, convicção. Eis o meu filho amado, a ele ouvi, constatação, é diferente. Porque ali, na verdade, uma testemunha ocular viu nuvem, viu uma manifestação impressionante que descortinou a divindade do Senhor e eles então constataram. Então qual que é a lógica deles? Olha, o Messias já está entre nós. E o Messias não somente está entre nós, mas ele está falando em ressurreição, que pode significar consumação. Afinal, nós aprendemos dos escribas que no último dia todos vão ressuscitar. Cadê Elias? Se já está tudo para acontecer, e de fato eles viram o reino de Deus vindo com poder na transfiguração, Jesus diz isso. No verso 1 do capítulo 9, há gente aqui que não vai passar pela morte sem antes ver o reino de Deus em poder. Aí no verso 2, 6 dias depois subiram ao monte. E presenciaram a transfiguração e viram o reino de Deus em poder. E viram já o reino de Deus, o Messias presente, então... Por que os escribas entendem que Elias tem que vir primeiro? Se o Messias já está aqui, se o reino de Deus está presente, se o Messias já está falando em ressurreição, então está tudo se cumprindo. Essa é a lógica dos discípulos de Jesus. Elias não deveria vir antes? E é nesse ponto que está a questão que eu tenho proposto aqui como central nesse texto. Elias e a restauração. Por quê? Na parte A do verso 12, o Senhor vai responder a eles. E quando o Senhor vai responder a eles, parece que o Senhor está repetindo o que era provavelmente um ensino dos escribas acerca do ministério de Elias, que viria como precursor do Messias. A gente lê um texto assim no início do culto, Malaquias capítulo 4, verso 5, que diz que ele seria o precursor, que ele viria convertendo o coração dos pais aos filhos, que ele viria preparando o caminho. E então Jesus, na parte A do versículo 12, parece nos apontar qual era o ensino dos escribas. E qual era? Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Essa era a tradição, isso que eles entendiam, em relação às promessas relacionadas ao Messias, a pessoa do Messias. Isso pode ter muita relação com Isaías 40, verso 3 a 5, porque ali indica uma restauração de tudo. A voz do que clama no deserto, preparai
o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Total restauração. Caminho preparado. Vereda no deserto, no lugar ermo, onde não tinha passagem, agora tem. A voz do que clama no deserto. Lembre-se que isso foi ligado à figura de João Batista. E isso tinha ligação com a figura do profeta que vinha pregando no deserto, que vinha no espírito de Elias. Montes, né, vales aterrados. Acabou aquele buraco, né? Acabou esses desníveis. Outeiros aplanados. O que é tortuoso retificado. Lugares escabrosos aplanado, glória do Senhor manifesta, logo o Elias vai restaurar todas as coisas. A essa conclusão chegaram os escribas. E Jesus parece que nessa parte A do verso 12 aponta para o que era o ensino dos escribas. Mas Jesus contrapõe a interpretação literal dessa passagem com as profecias a respeito do seu próprio sofrimento. Porque na parte B do versículo 12, Jesus vai dizer: se é assim, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Se Elias vai restaurar todas as coisas, se todas as coisas serão literalmente restauradas, como inúmeros textos bíblicos apontavam ou pareciam apontar, como é que o Messias seria sofredor? Como é que as profecias do Salmo 22, o sofrimento do justo, Isaías 53, o sofrimento do servo do Senhor, Daniel 9:26, o sofrimento do Filho do Homem. Como é que essas profecias se encaixavam na ideia de um Elias que vem primeiro, restaura todas as coisas? Não faz sentido. Como que um mundo restaurado perseguiria e mataria o Messias? Não faz sentido. A não ser que a interpretação dos escribas estivesse equivocada, estivesse errada. E a restauração, então, que esse texto de Isaías 40 estaria falando, era algo muito mais profundo do que obras de engenharia. Obras de engenharia de tráfego, que abre estrada onde não tem, que aterra buraco, que aplana outeiros, montes. Então, essa restauração ligada à figura de Elias, que viria antes, pode não ser algo de engenharia civil. Será que o ministério de Elias teria a ver, de fato, com obras, com CET, com obras de engenharia de tráfego, abrindo estrada, aplanando morros? Ou será que Deus, através de Elias, tinha uma proposta de restauração muito mais profunda do que a interpretação dos escribas parecia propor? Verso de número 13 do capítulo 9, eu, porém, vos digo, ele já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como ao seu respeito está escrito. Por que ao seu respeito está escrito? Aonde que está escrito que o Elias, vindo, precedendo o Messias, sofreria assim como o Messias? Aonde está escrito? Queridos, é evidente que nós não cremos em reencarnação e a Bíblia não nos dá nenhuma margem para isso. Quando nós falamos sobre a vinda de Elias e sobre a figura de João Batista representar Elias, nós estamos falando do espírito de Elias, mas não da alma de Elias. Nós estamos falando do espírito que atuava em Elias. Quer dizer, a restauração estava atrelado ao espírito de Elias que viria no ministério que Deus lhe designou para realizar. Volto à nossa questão. Onde está escrito? Veja, fizeram com ele o que quiseram, como ao seu respeito está escrito. Elias teve vida fácil no Antigo Testamento? O perseguiram,
E ele então diz, olha, mataram todos, sobrou eu e querem me matar. E você leu comigo, 1 Reis capítulo 19, o drama dele ali, foi esconder na caverna, ficou com depressão, não queria nem comer. Come, levanta, não, esconde na caverna. Por quê? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Eu tenho guardado pouco isso aqui que não tem se dobrado diante de Baal. Mas agora querem me matar. Então, quer dizer que o ministério profético de Elias, o espírito que operava em Elias, levou ou trouxe um tempo de perseguição sobre Elias. Então, quando Cristo diz que sobre ele estava escrito sobre perseguição, em relação à figura de Elias, quer dizer que a pregação do arrependimento, como é que João Batista pregava? Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Então, essas transformações anunciadas por Isaías no capítulo 40, verso 3 a 5, tem a ver com transformações profundas produzidas por arrependimento. Não é sobre obras de engenharia, não é sobre transformações aparentes, mas sobre transformações no interior das pessoas. É sobre uma restauração que começa com um novo nascimento. Arrependei-vos. Nascimento espiritual. Essa era a pregação de João. E o que aconteceu com João? Ele foi perseguido e morto. A restauração de Deus, ou a restauração que Deus intenta, que é consertar, aplainar o caminho dos homens, conforme a profecia de Isaías, endireitar o caminho dos homens, para andarem não nos seus próprios caminhos, mas nos caminhos de Deus. Queridos, ela não é bem-vinda aos pecadores e perversos. Essa restauração que Deus propõe, que passa por arrependimento, novo nascimento e mudança de vida, não é bem-vinda aos perversos. Eles não querem saber da vontade de Deus. Eles não querem saber dos planos de Deus. É por isso que Herodes matou Elias. Matou João Batista. E nós falamos sobre isso numa exposição que se chama Mal Resolvido, lá do capítulo 6, está disponível para quem quiser conhecer um pouquinho do Herodes que providenciou a morte do João Batista. E como eu disse e enfatizo, nós não devemos entender João Batista como uma reencarnação de Elias. Na verdade, o mesmo espírito profético que atuava em Elias, atuou em João Batista, e por isso Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel, e João Batista foi perseguido por Herodes e Herodias, que pediu-lhe a cabeça. Veja a semelhança. Rei e rainha. Quer dizer, nobreza, autoridades que não aceitam a denúncia contra o pecado, que não aceitam a mensagem de abrir estradas retas nos lugares onde não tem caminho, mas um caminho correto, um caminho aplainado, um caminho de Deus, não o caminho dos homens. Pregação de arrependimento. Queridos irmãos, o sofrimento do Messias precedeu a sua glória. Porque a restauração que Deus preparou para os seus escolhidos passa pela expiação dos seus pecados. Como é que vai haver restauração se nós não formos justificados diante de Deus? Você acha que o Deus justo vai restaurar sem que a justiça seja cumprida? E ela foi, através do Messias sofredor, anunciado pelos profetas em todo o Antigo Testamento. A restauração só poderia vir pela obra vicária de Cristo. Elias anuncia exatamente isso. Arrependimento para remissão de pecados. Restauração que passa por mudança de coração, de comportamento. E essa restauração oferecida por João Batista vem por meio de arrependimento. Está ao alcance de cada um nessa noite. E não devemos rejeitar essa oportunidade. Ninguém. Porque as portas da restauração estão sempre abertas. Seja para você iniciar uma caminhada com Deus, endireitando os seus caminhos ou renovando sua caminhada com Deus. Porque a restauração ligada ao Elias, que os discípulos estão confusos, passa exatamente pelo arrependimento, fé, obediência natural, sincera e espontânea a um Deus
que você ama porque Ele te amou primeiro e te salvou. Todos que precisam de restauração devem se arrepender hoje e confiar em Jesus Cristo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o reino restaurado por Deus. Se tem uma lição que aprendemos muito bem, é que a sexta-feira não é sinônimo de alegria, ou não é necessariamente sinônimo de alegria, se não houver condição de restauração, se não houver restauração diante de Deus, porque sextou. Sextou. Vamos fazer festa? Vamos comemorar? A gente viu que a sexta-feira pode ser negra. E por isso você tem que estar dentro de um processo de restauração, porque esse mundo lhe oferece muitas sextas-feiras negras. A começar pela sexta-feira negra, que se tornou negra, que escureceu ao meio-dia por causa do meu pecado e do seu pecado. E é ali, naquela sexta-feira negra, que inicia-se a restauração que Elias anunciou. A restauração que os discípulos não estão entendendo. Elias não tinha que vir primeiro para acontecer a restauração? Ele já veio. Só que a restauração que Elias propõe é a restauração que Deus mandou para os homens, e eles não estão interessados, porque cada um quer correr de acordo com a sua própria vontade, não quer se arrepender, se submeter à vontade de Deus, não quer nascer de novo, e quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nessa sexta nós assistimos, desde sexta nós assistimos a dor de muitos brasileiros que acompanhavam o trabalho, admiravam o trabalho da Marília Mendonça. Agora, diante dessa restauração, conforme nós estamos considerando a partir que o texto nos diz e do que nós lemos em toda a Bíblia, à luz do que nós estamos refletindo nesse texto, eu diria que a frase de hoje seria a frase do Paul Washer, pastor batista. Ele diz, olha, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Porque na próxima sexta pode ser qualquer um de nós.